Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para alterar cenários, mudar a nossa realidade e nos conduzir a um destino de glória. Palavra que é poderosa para trazer libertação. Palavra que é poderosa para salvar a nós e a todos que nós amamos. Confiemos em Deus, o Todo-Poderoso Deus. Vamos lá? Olha, o texto hoje para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês a partir do capítulo 9, a partir do verso 37, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico que veja meu filho, o único que tenho. O espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Suplico que seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu-o ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Irmãos, o texto se refere logo depois de momentos depois que eles desceram do monte da transfiguração, o Senhor Jesus opera uma poderosa libertação de um menino. A palavra não fala quantos anos, mas devido aos textos que se seguem, eu creio que seja criança, até pela Bíblia se chamar de menino. E em outros textos, algumas Bíblias trazem como o menino lunático ou então o menino epilético. A verdade é que o diabo adoecia e quase nunca deixava aquele menino em paz. Espíritos malignos atormentavam a vida dele a ponto de o pai dele entrar em desespero. E eu quero trazer esse contexto, esse cenário para a nossa vida. Quero contemporalizar e fazer as aplicações pertinentes. Vamos lá? Diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, esse é o monte da transfiguração, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Aqui há um encontro de realidades, irmão. Jesus, Pedro, João e Tiago tiveram uma experiência magnífica com Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, a qual eles se apresentaram, e eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de poder e glória. E em contrapartida, uma multidão necessitada, como sempre. Entre a multidão, pelo que se ouvia falar de Jesus e o que ele podia fazer, aqueles que precisavam mais continuavam justamente a busca de Jesus. Aonde ele fosse, eles andavam atrás. Então eu quero te dizer, meu irmão, eu quero começar falando que Deus, ele criará um cenário propício para o milagre que você espera. Eu quero dizer, Deus criará um cenário favorável ao milagre, um cenário que esteja tudo alinhado para teu milagre acontecer. Então não desanime. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso nunca ficamos desanimados. E como se pode não ficar desanimado, irmão? Ele fala, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, ele está falando da realidade exterior desse corpo e de todo o cenário, e quando nós olhamos para o lado, realmente nos sentimos desgastados, realmente nos sentimos fracos, realmente nos sentimos muitas vezes debilitados, incapacitados, impotentes, e até mesmo diante a situação, talvez a luta que esteja se levantando, até mesmo, meus irmãos, totalmente impossibilitados. E era o que acontecia com aqueles homens. Mas a palavra fala, o nosso espírito vai se renovando a cada dia, ou dia a dia. E não importa como a sua Bíblia esteja, o que importa é que o Espírito, ele nos leva até o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos, normalmente, quando ele está ligado, nosso espiritual, o Espírito Santo, que nós vamos caminhando rumo a esse cenário de promessa, a esse cenário de liberdade, a esse cenário onde o impossível
vai acontecer. E a palavra continua falando: um homem na multidão gritou: mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Irmãos, pergunto para vocês, quero fazer um questionamento para colocar vocês para pensar. Quem está gritando tá com pressa? Quem está gritando está com muita esperança no coração ou está desesperado? É isso mesmo, está desesperado. Quem grita é porque está passando pelo limbo da dor. E talvez seja porque estivesse ali na multidão para Jesus. Mas a verdade é que as palavras dele indicam o desespero. Ele fala: mestre, te suplico. E uma súplica, ela é recheada com lágrimas. Ela é envolto de um cenário de dor e de aflição. Ele traz algo que está escondido, tanto que ele nem se importa com a multidão, não se importa mais. Ele fala: peço que veja o meu único filho. E é justamente por isso, irmão, o único filho fala de uma vergonha, de algo que poderia estar acontecendo, e pelo que o outro texto, que é de Marcos, a partir do capítulo do versículo 19, 17 em diante, ali 20, eu não me lembro muito bem, mas é o mesmo texto, só que relatado pelo evangelista Marcos. Ele fala justamente que o Senhor Jesus, quando vai conversar com o homem, com o pai do menino, ele pergunta quanto tempo essa criança está desse jeito. Então dá a entender que tem muito tempo que ele esconde o problema, porque é o único filho dele, aquele que vai trazer descendência à família. Naquele contexto em Israel, perder o filho é como se fosse o opróbio, se acontecesse um acontecimento de opróbio. O que é o opróbio? O opróbio é uma grande desonra, uma grande vergonha. Uma grande vergonha estaria acontecendo. Então isso se moveu para que ele pudesse expor o problema. Ele deixava escondido e foi levando ele a um cenário de desespero, a ponto que ele nem se importasse mais com as pessoas, irmão. E muitas vezes Deus vai nos levar nessa situação. Muitas vezes Deus vai nos levar a um lugar de não se importar, dependendo do tratamento, como é, irmão, se for contra orgulho, contra arrogância, contra pessoas que se importam muito com o que os outros dizem e não com o que Jesus diz. O milagre ele não vai ser em secreto, o milagre ele vai ser no meio da multidão. Algumas vezes Jesus fazia milagre no meio da multidão, outras vezes ele fazia o cenário, como o de Jairo, por exemplo, que Jairo, apesar de ter a exposição, o líder da sinagoga vai até ele no meio da multidão e se expõe, até correndo um perigo, por ser líder da sinagoga, para levar Jesus para dentro da casa dele, mas quando ele chega lá, o milagre é de forma mais íntima, mas nem sempre será assim. Então, irmão, às vezes o desespero e a vergonha invadem o nosso coração. Às vezes o desespero e a vergonha vai tomar conta do nosso coração. E tem a ver justamente com aquilo que nós vivemos no passado. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a palavra fala: lembra como nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Foi logo depois da libertação, foi logo depois de tirar os israelitas do Egito, e eu falei sobre isso. Ele levou aquele percurso, aquele caminho, depois de ter dado uma promessa a um lugar aonde Deus os levaria, que emanaria leite e mel, para tratar o coração dos israelitas. E a palavra fala: durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Eu gosto da versão Ferreira de Almeida, porque ele fala: Deus o levou ao deserto para saber o que havia dentro do seu coração. E muitas vezes nós escondemos, irmão. Muitas vezes nós escondemos. Muitas vezes nós, por vergonha, por medo do que os outros vão pensar. Só que uma coisa que eu aprendi é que não tem como esconder. Mais cedo ou mais tarde vai se revelar, ou em forma de desespero e dor, ou em forma de confissão, talvez para o Senhor e para uma pessoa habilitada. Vamos continuar lendo o que a palavra diz. A palavra continua falando assim, ele fala assim, um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca deixa em paz. É certo que esse menino passava por algumas enfermidades, tanto que algumas versões traz como epilético.
Irmão, toda doença é causada por Satanás? Não, nós vemos em João capítulo 9, a parte do cego ali, os discípulos perguntam para ele, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Não, para a glória de Deus. Então, às vezes Deus permite que aconteça alguns problemas para a glória de Deus. E tem também aqueles que são naturais. Por exemplo, se eu comer muito açúcar, provavelmente a minha velhice pode ser uma velhice com um teor de diabetes, porque eu mesmo plantei. Mas também tem os casos que pode ser uma permissão de Deus que está mais para exceção, como por exemplo o caso de Jó, ou pelo pecado. Sim, o pecado abre brecha e Satanás, à medida que nós vamos caminhando num caminho de pecado, escondendo o nosso pecado, ele tem acesso à nossa alma e pode tocar inclusive com enfermidades, loucura, fazendo espumar pela boca e diversas situações, irmão. Então, o que o pai está relatando? O pai tem a consciência, irmão. A guerra, ela é espiritual. A guerra, ela é espiritual, mas eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Será que precisamos chegar a esse ponto de deixar tocar em alguém da nossa família, às vezes até alguém inocente como um menino, como eu creio que é uma criança? Ou será que nós poderíamos ter feito alguma coisa antes? Será que o nosso orgulho, a nossa vergonha, será que alguma coisa que nós queremos manter? Eu vejo hoje as pessoas tentando manter aparência, sabe, irmão? Eu tenho vivido, e quanto mais o Senhor tem me despertado os meus olhos, e eu falo isso de um despertar mesmo, sabe? Porque a gente vai cansando de querer agradar a gente estranha que na verdade não podem fazer nada e nem se importam nada. O pai desse menino podia fazer alguma coisa por ele. As pessoas que estavam à volta, e pelo jeito até o encontro com os discípulos, que eu vou chegar lá, não fizeram nada, somente Jesus. E deixamos de fazer algo que agrada a Deus para fazer coisas que agradam homens. E olha, será, irmão, de chegar a esse ponto de tocar em alguém da família, de Deus se afastar para poder mostrar que nós precisamos dele? A palavra fala, em Deuteronômio 20, versículo 4, fala: pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do seu inimigo, mas precisou dele se expor, precisou dele gritar, dele mostrar o desespero e confessar ali no meio de todo mundo o que estava acontecendo, para Jesus poder tomar uma iniciativa, para Jesus começar a operação de cura. E olha como aconteceu. Ele continua falando, falou assim, supliquei aos seus discípulos, relatou até o que aconteceu ali, e era necessário. Então tem discípulos que vão passar vergonha no meio da caminhada, né, irmão? Supliquei os seus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Na versão de Marcos ele fala por quê? Porque alguns espíritos são por meio de jejum e oração, ou seja, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de abnegação, de renúncia, de uma vida de quem entendeu o chamado e sabe que o chamado trata-se da vida de pessoas como essa que padecem, irmão, pessoas como essa que precisam de um homem, de uma mulher que sejam casa de Deus para o Espírito Santo operar por meio deles. E aqueles discípulos não conseguiram ali no momento, irmão, no momento. Sabe por quê? Porque os guerreiros de verdade, muito poucos somos. Guerreiros de verdade são poucos, guerreiras de verdade são poucas. Aqueles que se negam a si mesmo, que buscam, sabe, uma vida com Deus, uma vida de intimidade, meu irmão. O Senhor Jesus fala várias vezes que os trabalhadores são poucos na seara. Eu não estou aqui condenando ninguém, irmão. Por que muitas vezes, sabe, a pessoa vai na igreja, alguém ora, e ali, irmão, muitas vezes eu desconfio. Não posso falar, não posso provar, mas creio que às vezes há até a encenação, para te falar a verdade, o espírito do homem que fala, porque tem o espírito do homem. E entender isso traz um alento para nós, porque nós mesmos devemos buscar pela nossa casa. O véu foi rasgado, e não estou aqui condenando, irmão. Se tem um pastor, se tem um presbítero, se tem um apóstolo que está caminhando junto contigo, continua caminhando até aí, sabe, mas busque você a presença do Senhor, que talvez a cura da sua família, de você, daquele milagre que você espera, está no seu relacionamento com Deus. Ou talvez vai passar por uma pessoa, assim como Pedro foi a Cornélio, e ali eles oraram, e o Espírito Santo, sabe, invadiu aquela casa,
aquela família foi batizada pelo Espírito Santo, assim como Pedro ressuscitou a vida de Dorcas. Não estou aqui dizendo, a Bíblia dá a entender que os discípulos, ou seja, os apóstolos, os mensageiros, os profetas, o Espírito Santo opera assim, através deles. Até porque Jesus não se faz mais em corpo presente em nós, mas é necessário que nós busquemos a nossa intimidade. Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 15, quero ler com vocês o verso 7. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fazem. Eu quero ler vós, porém, na versão Ferreira de Almeida, vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. E as vossas mãos fala de trabalho, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então todos nós temos uma obra, algo para fazer do Senhor, e normalmente está associada a pano de saco e pranto. No versículo 41 fala, Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando terei de suportá-los? Irmão, aqui Jesus não está falando para um ou para outro, Jesus está falando para todo mundo ouvir. Naquele momento, Marcos, no Evangelho de Marcos, retrata uma discussão dos discípulos com o fariseu, justamente sobre cargos, ali na frente nós vamos ver Lucas relatando os discípulos perguntando quem é o maior no reino de Deus, perguntas peculiares de pessoas que se importam com aparências, que querem ser servidos, perguntas egoístas. E entenda uma coisa, irmão, minha irmã, os discípulos, quando Jesus começou andando com eles, Jesus acreditava neles, mas sabia quem eles eram. Eles eram pessoas cheias de pecados, cheias de defeitos. Não estou aqui julgando ninguém, não. O irmão Alisson também é. Mas chega um momento em que nós precisamos despertar para aquilo que realmente importa. Sabe, quando a caminhada começa num círculo vicioso. O que é a corrupção? A corrupção é a falta de fé, geração incrédula. Ele associa a incredulidade com a corrupção. Queremos viver promessas, mas não queremos passar pelo processo que depura. Então, primeiro ele corrige, irmão, e faz uma separação, porque ele fala no meio de todo mundo. Separa ali os discípulos. Logo na frente ele vai falar sobre o fermento dos fariseus. Depois ele cuida do problema e ele fala: tragam-me um menino. E aí, quando o menino se aproxima no versículo 42, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Aleluia. Como assim aleluia, Alisson? Aleluia. Às vezes a coisa tem que ficar bem ruim para algumas pessoas abrirem os olhos. Sabe, eu fiquei indignado de saber que os aeroportos do Rio Grande do Sul barraram Pablo Marçal com 30 mil marmitas para ajudar. Sabe, às vezes nós temos que olhar quem é que nós temos escolhido como nossos representantes e o que eles têm feito, com o que eles têm se importado, com a fiscalização que gera tributos ou com a vida das pessoas que têm padecido. E eu nem quero comentar porque eu tenho uma crença sobre o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, irmão. Creio que tem a ver com ingratidão e arrogância, mas não vou entrar nesse mérito. Sinceramente não vou entrar. Mas o que eu quero falar é que às vezes as coisas ficam muito ruins. E perto do milagre, irmão, perto do milagre, o mal, ele quer tomar conta. Ele quer fazer te desacreditar. Quanto mais perto você tiver do seu milagre, mais difícil vai ficar. Em João 11, se eu não me engano, no versículo 30 ou 31, Jesus diz, fala assim, eu me alegro dele ter morrido. E é nesse sentimento que eu estou tentando dizer para vocês. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala, de fato, agora vocês vão crer porque o Filho do Homem vai ser glorificado através desse milagre, e de fato vocês creem. E eu falei isso, às vezes, irmão, nós pedimos um milagre para Deus, mas nós não queremos passar pelo processo da morte, porque João 11:40, o Senhor Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá de fato a glória de Deus. Mas nós temos que colocar a nossa fé em ação quando a coisa está ficando ruim mesmo, porque se é um milagre, se Deus vai te marcar com um milagre, vai te marcar com uma experiência sobrenatural, irmão, vai ter algo muito difícil acontecendo antes, como demônios sacudindo os nossos filhos violentamente. Sacudindo violentamente fala de uma situação a qual eles não têm controle sobre o próprio corpo. Então talvez esteja fumando maconha, mas talvez seja o diabo que esteja fazendo. Talvez o esposo
está traindo e chifrando, mas talvez seja obra do diabo. Talvez a sua esposa ficou louca, sabe, perdeu o controle total. De repente, quando a dificuldade veio, falou para você: não te quero mais, porque você não dá conta da casa e eu tô tendo que sustentar, sendo que você sustentou a casa a vida inteira. E aí passou com um carrão todo endemoniado e levou. E talvez não seja ela, talvez seja o demônio, sabe, sacudiu violentamente. Mas agora o que você quer? Você quer vivenciar de fato um milagre? Quanto mais perto tiver, meu irmão, mais difícil será. Quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. A palavra fala no versículo 8, fala o seguinte assim, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, doido para nós pecarmos, doido para encontrar a bestia. Mas no versículo 10 ele fala: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Eu quero ler isso na versão atual, na linguagem atual. Depois de vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna, e ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Está entendendo o processo? Está entendendo o que está acontecendo, irmão? Olha, e a palavra fala: Jesus, porém, o repreendeu, o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Irmão, e aqui nós precisamos entender que havia um espírito que provocava as impurezas. O espírito é impuro, então precisava de uma cura, não só repreender o espírito. E aqui por isso que eu falo, porque a palavra, ela traz cura ao nosso coração, e o processo, ele traz cura, irmão. Sabe por quê? Aquilo que você tem pedido a Deus, Deus não vai te devolver de qualquer jeito. Eu quero repetir: Deus não vai te devolver de qualquer jeito, meu irmão. Ele vai te devolver completamente curado, completamente limpo e com um mal repreendido. Não haverá confusão. Nas coisas de Deus não há confusão. Nas coisas de Deus, sabe, não há mentira. Nas coisas de Deus não há falsidade. Nas coisas de Deus não há, meu irmão, nenhum indício de mal. Então entenda, ele vai te devolver, ele não vai te devolver de qualquer jeito, não, completamente curado. E eu quero partir aqui já para o final, porque a palavra fala em Hebreus 10, 36, fala que nós precisamos continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, porque depois de nós tivermos feito a vontade de Deus, nós receberemos tudo que ele nos prometeu. E fiel é quem prometeu. Ele prometeu, irmão. Ele prometeu, e ele tem ali algo que está sendo construído, que é o testemunho. A palavra fala no último versículo, no versículo 43, que todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. E será pela mão de Deus, meu irmão, que você chegará lá. Será pela mão de Deus, minha irmã, que você chegará lá. O poder de Deus será notado com espanto por todos à sua volta. Todos vão ficar impactados. Todos vão ficar, de fato, boquiaberta. Todos vão ficar, se você resistir ao processo, estupefatos com aquilo que Deus vai fazer em tua vida. E se cumprirá Isaías 41, versículo 20, para que todos saibam, para que todos vejam e entendam que a mão do Senhor agiu ao seu favor e fez todas essas coisas. Será maravilhoso e será glorioso, mas suporte o processo da dor que te fortalece, meu irmão, que te fortalece, minha irmã. O céu não tem obra inacabada e não será na sua vida. Vai acontecer. Enquanto você passa pelo processo, enquanto você passa pelo deserto, ele te ajuda e te sustenta. Confie no Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Quero terminar aqui essa mensagem com vocês e deixar essa breve reflexão. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.